Como todos sabem, o Sol é uma estrela, ou seja, ele está submetido ao ciclo natural das estrelas. Elas possuem idades, sendo que as mais jovens são azuis, depois elas tornam-se brancas. Um dia ficam amarelas, a faixa etária com a qual o Sol iluminou a vida na Terra por bilhões e bilhões de anos. Até que enfim, chegando próximo do fim de suas vidas, elas ficam vermelhas. E foi dessa forma que o Sol se tornou vermelho. Aos poucos isso ocorreu, e o sistema solar nunca mais foi o mesmo. Quanto mais velha uma estrela, menos quente ela é. Logo, o planeta presenciou frio terrível, talvez uma intensidade maior do que a antiga Era do Gelo, fazendo com que algumas poucas espécies de plantas sobrevivessem, especialmente as rasteiras, porém em grande quantidade. Além de que, a cor do céu agora havia mudado, pois como era a luz do sol que ditava as cores de cada coisa, com seu oferecimento, muitas coisas mudaram de perspectiva, e o céu, antes azul com o sol amarelo, agora, com o sol vermelho, ele era verde. Com a mudança da cor da estrela, a atmosfera do planeta também se modificou, e o que há trilhões de anos foi dominado pelo gás carbônico e há bilhões de anos pelo nitrogênio, agora o que mais prevalecia era o oxigênio. Essa pequena mudança fez com que os seres vivos diminuíssem drasticamente de tamanho. Agora o mundo não era gigante porque a vida era grande, mas porque a dimensão de tudo havia aumentado de repente. Uma vantagem do novo mundo interessante de se apontar é que, com o aumento do oxigênio, ficou mais fácil de se fazer fogo. O que antes precisava de rochas específicas, agora podia ser feito com qualquer pedra. Era só secá-la do gelo e então bater uma na outra, usando ossos e plantas como base e pronto, havia fogo. E quanto aos humanos? Bom, eles ainda existiam, só que um pouco diferente do que antigamente. Agora, eles eram muito mais peludos, e quem nascer albino teve uma grande vantagem na seleção natural pela capacidade de se camuflar pela infinita neve e pouca necessidade de luz solar. E eles também diminuíram. Ademais, os humanos passaram a viver em grupos bem menores, o que não era bem uma vantagem, já que isso apenas ocorreu pela extinção em massa de diversas pessoas. Logo, quem estivesse num grupo maior teria mais chances de sobreviver. Muitas informações se perderam ao longo dos milênios. Muitas histórias foram esquecidas, e novas trajetórias e conhecimentos foram escritos na neve densa pela humanidade. É nesse cenário que a nossa história se passa. Um grupo extremamente pequeno tentava sobreviver à neve espessa como qualquer outro. Era um pai e duas filhas. O pai, chamado Urso, era frio como o mundo à sua volta, visto que ele foi perdendo todos os outros filhos ao longo do caminho. Apesar de ele ser rígido na maior parte do tempo, quando interagia com suas únicas duas filhas que sobraram, ele se tornava mais meigo. Graças a Deus elas já eram adultas, o que tornava a sobrevivência mais fácil. A filha mais velha se chamava Rosita. Ela era muito alta, o que nesse mundo significava que ela tinha 1,60 de altura. Seus cabelos alcançavam seus pés e eram lisos. Também contava com uma força e estratégia de caça extraordinárias. A mais nova se chamava Crídia. Mantinha seus cabelos presos para caberem dentro do seu chapéu de pelos. Tinha olhos muito grandes e era muito astuta e vigorosa. O pai, tão forte quanto Rosita e tão astuto quanto Crídia, conhecia diversas lendas. Dentre elas, a de uma terra milagrosa, que ouvira falar de viajantes quando ainda era pequeno. Em algum lugar existiam plantas, só que não eram as que se rastejavam pela neve. Elas se retorciam em hastes enormes marrons e acabavam em bolas verdes gigantes. Essas plantas eram quase mágicas, podendo servir para qualquer coisa, desde fazer fogueiras até para a antiga e quase extinta arte da escrita, servir de casa, dar alimento e até mesmo fazer oxigênio.
O nome dessas plantas eram árvores, e de acordo com a lenda, ainda seria possível usar a parte marrom para a fabricação de ferramentas e armas, e produzir fogo. E o milagre não acabava por aí. Também existiria um rio, que era tão largo que a vista se perdia de uma margem para a outra. E talvez por estar muito fundo no planeta, que era mais quente, ou por um simples milagre, ele ainda era líquido. Nenhum rio haveria resistido ao grande congelamento. Até mesmo os oceanos viraram gelo até sabe-se lá qual profundidade. Mas este rio permanecia líquido e potável. E ainda mais, este rio possuía vida. Supostamente ele seria compartilhado por 2 espécies de seres aquáticos que sobreviveram bravamente àquela era glacial. Uma delas era pequena e achatada, mas nadava em grandes cardumes e possuía dentes capazes de devorar qualquer coisa. A segunda espécie era mais solitária, um pouco maior que o ser humano. Dentes afiados, boca fina, muita carne e a raríssima cor rosa. Urso não se lembrava o nome desses animais, mas sabia perfeitamente que o nome desse paraíso de água líquida e árvores se chamava Amazonas. O que Urso mais sonhava na vida era em conseguir levar todos os seus filhos e filhas para o Amazonas e dar uma vida mais fácil para todos. Mas aos poucos, o frio e a fome levou quase todos que ele amava. E um dia, foi o tempo que levou o urso embora, deixando Rosita e o Cridia sozinhas. Deitado numa cama de pelos de doninhas leves, o homem deu seu último conselho para as meninas. Sigam o sol. Deixe com que ele guie seus corações. Pois para todo mundo ele tem o seu plano. E então, o urso morreu. Por um tempo, questão de semanas, Rosita e o Cridia se abrigaram numa caverna pequena, se revezando para caçarem comida, que não era muito difícil de encontrar. Estavam sem o rumo certo, sem saber o que fazer. Passaram as vidas inteiras seguindo o pai. E agora? Durante o tempo em que o Cridia ia caçar, Rosita ficava para fora da caverna, olhando o sol, tentando seguir ao pé da letra o último conselho do pai. Uma angústia tomava conta de suas emoções, e a mais velha buscava incessantemente a maneira de nunca mais senti-la. Por outro lado, o Cridia se encontrava em conflito. Nunca acreditou realmente que o Amazonas existisse e sempre achou a jornada que o pai fazia inútil e fantasiosa. Agora que ela estava livre para seguir um caminho diferente, poderia ingressar no grupo maior para aumentar as chances de sobrevivência. O difícil seria convencer a irmã, visto que ela acreditava na lenda do pai, e provavelmente já estava traçando um plano para chegarem até lá. Fora que Rosita era a mais velha, e com a ausência do pai, era obrigação dela manter o Cridia bem. Ou seja, ela estava no comando, e a caçula deveria obedecer. Em um dia que o Cridia foi caçar, ela encontrou uma doninha no meio da neve. O céu estava claro e o animal ainda não tinha percebido sua presença. A mulher pegou o arco e flecha e preparou-se para dar o tiro. Ela acertou em cheio a doninha, junto de outra flecha. Olhou para os lados e percebeu que atrás de uma rocha levemente grande tinha outra pessoa, um homem. Por instinto, a mulher avançou rapidamente na carcaça da doninha antes dele. Porém, estranhamente, ele não moveu um músculo, só ficou olhando quase sem piscar. O Cridia estranhou aquilo, e não vendo uma ameaça, se aproximou e lhe devolveu a flecha. Seu nome era Estevão Único. Ele era muito magro, com pelos tão curtos que não chegavam ao comprimento de uma unha, e usava muitas roupas. Provavelmente ela perceptível falta de pelos. Eles começaram a conversar um pouco. Ele estava acompanhado de um grupo a mais ou menos 15 metros para o sul, e iriam para os planaltos do oeste. Ele lamentou pela morte da família de Cridia
e elogiou um cristal que ela levava no pescoço. O Kritia sentiu suas bochechas corarem. O homem não era nem um pouco bonito, mas parecia gentil, porém extremamente tolo. Eles se despediram e ela voltou para a caverna. O Kritia voltou com o animal para a caverna, e Rosita logo tratou de separar a pele da carne para esquentar e comerem. Enquanto esperavam a comida ficar pronta, a caçula contou que tinha conhecido um homem que parecia ser legal. Ele não é que nem aquele outro maluco que você arrumou que tentou matar o pai depois, né? Não, claro que não. Na verdade, ele parece meio idiota da cabeça. Ele tem alguma habilidade física, pelo menos? Ele é habilidoso. Acertou a doninha ao mesmo tempo que eu. Legal. Mas olha, eu tava fazendo uns cálculos e quando a tempestade passar, a gente retoma a viagem para Amazonas, está bem? Se ele quiser vir com a gente, é muito bem-vindo. Ele vai para os Planaltos, ao oeste. É uma pena. Olha, você já parou pra pensar que esse tal de Amazonas não passa de uma lenda? É a melhor opção que a gente tem. A gente nem tem certeza se essas histórias são reais, mas sabemos que a pelo menos 4 metros podemos encontrar um coelho ou raposa. Não custa nada ter esperança, irmã. É como disse nosso pai, o medo da gente se arriscar é o que nos impede de viver coisas incríveis. Imagine que bom seria ter água líquida sem ter que ficar vendo ser utalinada, ou ver animais que ninguém nunca viu antes. Não seria maravilhoso? Não tem como negar, né? Confie em mim, Creed. Logo menos estaremos vivendo no paraíso. Tá certo, irmã? O dia se passou rápido. Elas comeram as 2 coxas do animal e o que havia sobrado da última caça. E o resto da doninha foi escondido na neve. Depois de algum tempo arrumando as armas e as ferramentas, foram dormir. No dia seguinte, nenhuma delas foi caçar, porque ainda havia bastante comida para as 2. Decidiram ficar descansando um pouco. Mais tarde, uma das milhares de tempestades de neve começou, e de repente, um grupo de pessoas entrou desesperado fugindo da ventania. Esses daí são do grupo do seu namoradinho, Kridia? Eu não sei. Ele não é meu namorado. Esse novo grupo era composto de 4 pessoas. Eram eles Brasa, Chica, Índico e Afrodite do Sul. Eles não possuíam nenhum parentesco, tinham se reunido pelo acaso. Pediram permissão para ficarem ali na caverna e as 2 aceitaram. Os 2 grupos começaram a conversar. E o grupo novo, vendo que as 2 estavam sozinhas, as convidaram para irem com ele. Disseram que não tinham rumo certo, só iam para onde tinha comida. Então Rosita lhes contou sobre a lenda do Amazonas, para onde ela e a irmãzinha estavam indo. O grupo ficou muito interessado naquela história, e então Brasa disse que também já tinha ouvido falar daquela lenda. E mais, ouviu falar que ela ficava pelo norte. Então, em pouco tempo, eles decidiram seguir o caminho para o lendário Amazonas. O Kridia sorria, mas por dentro não estava animada. Não queria arriscar sua pele numa viagem para uma terra fictícia e provavelmente morrer de fome. Mas não tinha muito que podia ser feito naquele momento. Pelo menos as chances de sobrevivência haviam aumentado, com o grupo estando maior agora. Quanto a Rosita, estava bem mais calma, pois, sendo sincera consigo mesma, a única razão delas não terem seguido viagem antes das tempestades começarem foi o medo de algo dar errado. Afinal, só estavam elas 2 para ir num caminho desconhecido. Agora com mais gente, se sentia bem mais tranquilo. E assim que o período das tempestades passasse, iria conseguir realizar o sonho do pai. Mas um dia se passou. A tempestade havia bloqueado a saída da caverna. Dava para ouvir o barulho do vento forte do lado de fora, o que significava que ainda nevava. Com isso, era melhor permanecer dentro do abrigo, com o grupo conseguindo fazer algumas passagens de ar para não sufocarem. Dessa forma, eles passaram o dia inteiro conversando e fazendo atividades para passar o tempo, como teatros de sombras, desenhos nas paredes, jogos. Durante um desses jogos, o colar de Kridia caiu de seu pescoço,
e quase que ele para na fogueira se não fosse Rosita tendo o beco. Ela reconheceu que era o cristal do pai e perguntou o que a irmã estava fazendo com ele. Ora, ele me deu antes de morrer. Não, ele me deu antes de morrer. Eu é que não estava achando em lugar nenhum. Não, ele deu pra mim. Uma discussão acalorada entre as duas começou, enquanto os viajantes só assistiam a tudo. Em dado momento, elas começaram a puxar o colar uma para a outra aos berros, até que Rosita deu um murro no nariz de Creed, fazendo-a cair para trás e soltar o colar. Imediatamente, a mais velha colocou em seu pescoço e se retirou para o canto da caverna. O Creed ainda xingou de todos os nomes enquanto ia pro fundo, dando para ouvir um show no fim. Os viajantes ficaram completamente mudos durante toda aquela encrenca. Como tinham acabado de chegar, achando melhor não interferir naquela briga. Pra não ficar pensando nisso, Rosita foi checar se ainda tinha comida. Ainda bem que os viajantes tinham trazido as próprias casas, enquanto Krytia ficou o resto do dia no fundo da caverna. Quando a noite chegou, o grupo se reuniu em torno da fogueira para dormirem. A única que permaneceu acordada foi o Krytia. Ela pensou em tentar pegar o seu colar de volta enquanto Rosita dormia, mas sabia que era arriscado demais. Cansada daquela caverna e percebendo que a tempestade finalmente passou, ela se armou e pegou um pedaço grande de osso e 2 pedras. Cavou uma passagem na neve que havia tapado a caverna e conseguiu sair para andar e espairecer um pouco. Após cegar as pedras e o osso muito bem, conseguiu improvisar uma tocha para iluminar o caminho. A noite estava muito bonita. Dava para ver 2 das 5 luas do planeta. Antigamente, quando supostamente o planeta era mais quente, elas se influenciavam nas marés dos pais oceanos de água. Planeta quente. Devia ser mais uma além do pai. Ainda estava muito triste pela situação toda. Ora, se o colar estava com ela, então obviamente o pai lhe deu aquele colar, apesar de não ter a memória nítida disso. O que importava é que o colar estava com ela, e foi tomado injustamente com violência, e sob acusação de roubo. O seu nariz latejava. Será que o soco deixou uma marca? Bom, tendo em vista que para caçar qualquer animal não daria muito certo, já que eles estariam dormindo sob a neve espessa, então decidiu ir para o único lugar onde tinha realmente curiosidade de conhecer. De madrugada, Rosita acordou sobressaltada, fazendo os outros do grupo acordarem sem querer. Ela tinha tido um pesadelo. Depois de se acalmar, notou que o Krytia não estava mais na caverna. Ela ficou bem irritada. Como que uma mulher de 25 anos estava fazendo birra com uma adolescente por causa de algo que era seu por direito? Com certeza o colar deveria ter sido dado para ela, afinal ela é mais velha, e minerais como aquele eram muito valiosos para ficar com a caçula. Como que foi parar no pescoço de Krytia que era um mistério. Agora, precisava achar a irmã antes de que uma nova tempestade chegasse ou que algo pior pudesse acontecer. Ao menos tinha uma mínima ideia de qual direção ela poderia ter ido. O Krytia seguiu para o sul até que, logo no raiar do dia, avistou uma fumaça indo para o céu. Devia ser o grupo do Esteban. Continuou a caminhar até avistar uma coisa muito esquisita. Era um negócio gigante, preto e branco. Dos lados parecia ter asas. Em uma das pontas, parecia o formato de um bico e na outra o formato de uma cauda. Seria um pássaro? Bom, se fosse era só ossada, porque para aquilo ser uma carcaça devia estar perdendo a quilômetros. E obviamente aquela coisa não estava viva. Ela estava cercada por pessoas. Membros do grupo de Esteban estavam servindo de guardas. Aquele grupo era muito maior do que qualquer outro que o Krytia já tinha visto em toda a sua vida. Deviam ser extremamente organizados para terem atingido aquele tamanho. Como provavelmente as pessoas ainda estariam dormindo naquele horário,
A mulher procurou uma rocha para poder sentar-se e esperar o sol estar mais alto. Nesse momento, ela foi avistada por 2 homens, que rapidamente chamou pelos outros e eles foram em direção da mulher, armados. O Grid guardou as armas e levantou as mãos para cima, indicando que não tinha vindo fazer mal a eles. Ela explicou quem era e que havia sido convidada por Estevão para estar ali. Um dos homens ordenou a outro para ir confirmar a informação. Mais ou menos meia hora depois, o homem voltou dizendo que Estevão Único confirmou que conhecia a mulher e queria vê-la logo. Ao se aproximar daquela coisa preta e branca, viu que tinha pequenos buracos tapados por algum material translúcido, talvez cristais, que ao mesmo tempo que protegiam do frio, permitiam que desse para ver o que acontecia do lado de fora. Por um buraco maior e mais baixo, o Grid entrou dentro do pássaro. O som dos passos eram estranhos e ecoavam por todo lugar, tanto que ela foi aconselhada a andar devagar, pois os outros ainda estavam dormindo e poderiam acordar com barulho. Aquilo definitivamente não era osso. Em pouco tempo, reconheceu aquele material. Era o mesmo usado nas panelas que ficaram esquecidas nas ruínas de uma antiga civilização. Era metal. O que diabos é essa coisa gigante? Pensou ela. Ao longo daquela coisa, pequenos montes de pessoas se amontoavam para se aquecerem enquanto dormiam. Havia ainda outros objetos naquelas paredes que o Grid não fazia a menor ideia do que poderiam ser. Eles caminharam até a ponta onde ficava o bico daquela coisa. O homem abriu uma entrada, informando que lá estava Estevão, e desejou boas-vindas, ao que a mulher agradeceu. O lugar era separado por uma parede. Dentro dali, algumas pessoas estavam sentadas em um canto conversando. Em um outro tinha uma grande pilha de carne. E na frente havia um buraco muito maior do que os outros, coberto pelo mesmo material translúcido que os buracos menores pelo corpo daquela coisa, que iluminava perfeitamente o lugar. Estevão Único estava de pé pronto para receber a convidada. Com um grande sorriso em seu rosto, ele deu-lhe boas-vindas e disse para ficar à vontade. O Grid deu um sorriso bobo e agradeceu pela hospitalidade, se desculpando pelo horário, dizendo que a ideia era vir um pouco mais tarde. Estevão a tranquilizou e pediu para se sentar junto de sua família, que ele prepararia algo especial para ela comer. O Grid atirou o arco e flecha das costas e os deixou ao seu lado, enquanto se sentava em torno daquela roda. As demais pessoas que estavam ali eram parentes ou amigos próximos de Estevão. Perguntaram sobre o roxo no nariz de Grid, preocupados, mas ela desconversou. Em pouco tempo, uma fogueira foi acendida próxima da pilha de carnes. Era Estevão Único preparando a tal comida especial. Em pouco tempo, o cheiro espesteou o lugar, fazendo as barrigas de todos ali roncarem. O Grid ficou curiosa. Nunca tinha sentido aquele cheiro antes. Logo, nunca tinha comido aquela carne. Ninguém conta pra ela, viu? Vai ser surpresa, Ordenou Estevão Único. Isso fez a mulher rir. Nesse momento, um homem sentado ao seu lado se aproximou e começou a falar em sussurros. Ei, por acaso está pensando em se unir a Estevão? Ainda estou conhecendo ele, é muito cedo para dizer. Se eu puder dar um conselho, não confie nele. Ele pode parecer idiota, mas é só conversa para enganar desavisado. O que é que ele tem? Vai por mim. Ele é mais marginal do que a falta de pelos deixa transparecer. O Grid ficou com a pulga atrás da orelha, então ficou alerta. Nesse momento, o Grid deu uma olhada melhor no homem ao seu lado. O nome dele era Cândido. Ele tinha uma barba bem grande. Ele era bem mais forte e não tinha cara de idiota que nem Estevão. Atrás dele tinha um desenho colorido. Nunca tinha visto um desenho com cores como aquele, mas sabia bem a representação. Essas várias bolas alinhadas perfeitamente, com uma maior na ponta e uma menor na outra. Entretanto, o Grid estava mais curioso sobre a ossada e perguntou para Cândido:
O que é esse pássaro onde vocês moram? Ninguém sabe, só o encontramos. Aliás, essa é a primeira vez que eu ouço alguém chamando essa coisa de pássaro. Tem asas, um bico, uma cauda? O que seria isso? Ninguém tem certeza. A teoria mais aceita é que algum grupo muito antigo construiu uma caverna falsa. Essas partes separadas, como aqui estamos, seriam grutas, talvez usadas para se protegerem do frio extremo e de predadores. Se reparar bem, esse lugar é todo um tipo de rocha polida. É só dar umas batidinhas que se percebe. É metal. Eu reconheço de objetos encontrados em ruínas antigas. Isso deve ter milhares de anos. Cândido ficou boquiaberto. Depois de uns segundos de silêncio, recuperaram a conversa. Isso já estava vazio quando vocês chegaram? Sim, há muitos anos estava completamente abandonado. Seja lá quem construiu, eles deviam ser muito inteligentes. Com certeza. Apesar de supersticiosos. Como assim? O desenho atrás de você. Reconheço muito bem a historinha do Andarilhos das Estrelas quando eu vejo. Você acha que é só uma historinha? Ah, por favor, né? Um bando de humanos acabou com a vida de um planeta verde azul e se mudou de planeta em planeta até chegar no fim do mundo no tal planeta não. Isso é muito irreal. E ela ainda disse que o sol era amarelo, que o planeta era quente, que os humanos tinham várias cores. Sinto muito, não consigo acreditar nesse tipo de coisa. Se você não crê, como sabe tanto sobre ela? Meu pai acreditava. Vivia contando essas lendas. Sei todas de cor, mas pra mim são só histórias. Então no que você acredita? Que a gente vem dos nossos pais porque sim, que a gente vive num planeta de gelo e que ele é gelado porque sim, que sempre estivemos aqui e continuaremos para sempre aqui e ponto. Bem direto. Gostei. Durante essa conversa, a carne ficou pronta. Estevão chamou somente para a convidada, pois a comida foi preparada só para ela. O Creed estranhou aquilo. Quando foi ver, havia uma águia assada na fogueira. Ficou impressionada, nunca tinha comido aquela carne. É todinha pra você, minha doninha. Disse ele para parecer galanteador. Obrigada, mas e quanto a vocês? A gente se vira depois. Esse mimo é todo seu. Não precisa se preocupar com a gente. Piscou para ela. Com um pouco de peso na consciência, o Creed seguiu o que Estevão único dissera. Não estava acostumada com tanta comida para si mesma daquele jeito, mas, olhando para a enorme pilha de carne, sabendo que ela era toda dividida ao restante do grupo, e percebendo que havia ali carcaças maiores que aquela, talvez essa específica não fosse fazer muita falta, o que a tranquilizou um pouco. O dia foi chegando e o restante do grupo acordou. Enquanto os homens se organizavam para irem caçar, as mulheres cuidavam dos demais afazeres. A única exceção naquele momento era Cândido, por ter torcido o tornozelo na última caçada. Não havia sido nada grave, mas ainda assim atrapalharia. O Creed perguntou por que eles estavam indo caçar se ainda tinha muita carne ali, ao que Estevão único respondeu que era sempre melhor prevenir do que remediar. Então o restante do grupo veio até a gruta de Estevão, mulheres, menores de idade e idosos, para pedir as suas partes de carne. O homem perguntava qual tinha sido o trabalho de cada um no dia anterior. De acordo com a resposta da pessoa, ele dava a comida que ele julgava equivalente aos esforços realizados. E era uma carne por família do grupo, e não por membro. Fora que muitas das carnes que saíram era dura, ou começava a cheirar mal, ou era em pouca quantidade se comparada ao osso. O Creed estranhou muito aquele sistema, e quando Estevão terminou, ela quis entender melhor como aquilo funcionava. Para, doninha, é o mais justo. Quem trabalhou mais merece a melhor carne. Quem trabalhou menos merece a pior carne. Não podemos fazer pouco esforço e esperar que ouro caia do céu. É preciso fazer por merecer. Mas se alimentar é uma condição essencial para qualquer ser vivo do planeta. Tá. E aí? E aí que você está me dizendo que alguns merecem passar fome. Ei,
Você me viu negando comida pra alguém? Eu nunca faria algo assim, e me dá muito no poder dar o melhor para todos. Mas você entende que não seria justo com quem trabalhou mais receber a mesma miséria de quem trabalhou menos? E por que não dar miséria para ninguém? Ai, ai. Você é muito ingênuo para entender essas complexidades da liderança. Aposto que o seu pai sempre separava as melhores partes da caça para vocês, estou certo? É, Claro que eu estou certo, ele era o pai de vocês. É o que se espera. Mas em grupos grandes como o meu, as coisas funcionam diferente, entende? certo. Eu só tenho mais uma dúvida. Pois diga. Você é o líder daqui, e todos obedecem-se seu sistema. Por quê? Olha, como assim por quê? Você é muito magra e quase não tem pelos para se proteger do frio. E só te olhar pela porta eu já vi mulheres muito mais fortes do que você. Mesmo que as pessoas que moram contigo aqui nessa gruta sejam mais aptas em todos os requisitos, ainda assim tem mais gente lá fora que aqui dentro. Então, Então, o que exatamente impede que eles te tirem dali de... Estevão botou a mão em sua boca. Antes de ele ter certeza que ninguém estava ouvindo aquela conversa, a mulher deu um tapa forte em seu rosto, o jogando para o lado. Voltou a se alimentar e, quando o homem se recuperou, já com um semblante mais sério, respondeu. olha, quer mesmo saber o meu segredo para não ter essa gentalha na linha? Você fala como um ancião caduco. É pela minha capacidade de convencer as pessoas ao meu redor. Por exemplo, se você começar a fazer perguntas demais e falar mais do que deveria, eu denuncio para todo mundo aqui que você tentou roubar a minha querida mãe. E todo mundo vai querer linchá-la. Eu não tentei roubar sua mãe. Prove! É a minha palavra contra a sua. E você acha que eles vão confiar mais em quem? No líder ou na forasteira? Entendeu? Então quer dizer que ninguém é leal a você. Ele só tem medo de você. Essa habilidade não serve apenas para castigos. Eu só uso assim com quem arranja problemas. Principalmente se forem problemas para você. Ora, como você mesma disse, eu não tenho muitas aptidões físicas. Preciso me provar de alguma forma para não ser deixado para trás. Agora, quer saber como eu posso ser uma pessoa muito legal? Hum, Se você aceitar me acompanhar até os Planaltos do Oeste, você e seu irmão poderão ficar no alto escalão desse grupo. Ou seja, com o pessoal daqui, separado do resto. E assim, vocês não só estariam mais seguras, como comeriam somente as melhores caças. O que me diz? o Creed ficou impressionado daquele idiota ser tão manipulador. Na verdade, estava até um pouco de medo. Não sabia explicar direito. Afinal, não era como se ele fosse um predador que disputava sua caça. Mas sua confiança com o que ele falava e as palavras certeiras a deixava desconcertada. Em pensar que todo mundo ali tinha medo dele ou era um grande interesseiro. Bem, pelo menos parecia mais realista do que um Amazonas. Posso perguntar só mais uma coisa? Tenha cuidado. Bom, por que querem sair daqui para o oeste se vocês têm esse abrigo à disposição? Ah, bem, como você deve saber, a comida nunca fica muito tempo no mesmo lugar. Ainda que tenhamos achado um ótimo lugar, é preciso ir aonde há comida. E não temos como levar essa caverna falsa com a gente. Então, infelizmente, teremos que partir. Entendi. Depois disso, Creed terminou a comida e pediu licença. Voltou para onde Cândido estava descansando a perna. Sussurrando, ela lhe disse: Você tinha razão sobre ele. Eu não falei? Uma tarde inteira se passou. Rosita, Praz e Chica iam na direção em que o Creed supostamente teria seguido. Índigo e Afrodite permaneceram na caverna. Enquanto caminhavam, elas conversavam. Blas e Chica observaram que toda a ideia de Rosita querer ir ao Amazonas parecia um tanto forçada, como se ela usasse isso de desculpa para encobrir algo mais profundo. Por mais que Rosita debatesse, dizendo que aquela era a vontade do pai e que era sua responsabilidade cuidar da irmã a qualquer custo, as novas amigas insistiam que havia alguma coisa escondida nessa história toda. Isso deixou Rosita encucada, mas no momento estava mais preocupada em achar o Creed.
Enquanto a irmã mais velha se preocupava, o Creed aproveitava a agradável companhia de Cândido. Ele era inteligente e normalmente era quem liderava o grupo de caça. Dissera que era bom com arco e flecha, assim como a própria, e até brincaram de tentar acertar o topo de uma parede com as flechas. Comeram juntos e tiraram um cochilo ao lado do outro. A mulher estava feliz, e sabia que o calor que sentia não vinha apenas do sol que passava ao tal objeto transparente. Em determinado momento, o homem apareceu na gruta, avisando Creed que a irmã mais velha estava procurando por ela. A caçula respirou fundo. Sabia que não teria uma conversa fácil. Assim que saiu da caverna, conseguiu ver Rosita, Brasa e Chica na entrada da caverna falsa, sendo barradas por alguns homens de extremo único. Rosita se desvencilhou dos guardas e saiu correndo ao encontro da irmãzinha. Ela lhe deu um abraço forte, dizendo que havia se assustado muito e para ela nunca mais fazer aquilo. Quando Rosita começou a puxá-la de volta para a caverna, o Creed se soltou da irmã, dizendo que queria ficar com aquele grupo, argumentando que eles têm muitas pessoas aqui, garantindo a melhor sobrevivência. Mas Rosita sabia que eles iriam para o oeste, e não ficou nada contente com o que a irmã dizia, pois seriam muito mais felizes no Amazonas e precisavam cumprir o último desejo do pai. A discussão, assim como a outra, foi acalorada, atraindo os outros membros do grupo de Estevão. Subitamente, Rosita se calou, olhando fixamente para o rosto de Crídia. Ela perguntou o que houve, mas ela não respondeu. A mais velha só se aproximou para ver melhor. Com os dedos, ela afastou as pálpebras de um dos olhos de Crídia. Rosita empalideceu. Tinha um verme no olho de Crídia. A caçula também ficou desesperada, pois dependendo do parasita, sabia que seus dias estavam contados. E onde havia um, tinha mais. A discussão se encerrou completamente, com Rosita quase arrastando Grídia pelo braço de volta à caverna para resolverem aquele problema antes da nova tempestade chegar. 2 semanas se passaram desde aquele dia. O inferno havia sido instaurado naquela caverna. Rosita não dormia mais, tamanha preocupação com o caso da irmã. Enquanto isso, a cada dia que se passava, o Creed se enfurecia ainda mais. Os outros temiam ser efeito da doença gerada pelos vermes. Outros sintomas eram a falta de apetite e um estranho comportamento durante o sono que a fazia sussurrar, assustando todo mundo de noite. E continuava insistindo que não queria ir para o Amazonas. Isso gerava um gatilho em Rosita, que também acabava se irritando e as duas começavam a brigar. Enquanto isso, Índico e Afrodite já haviam saído da caverna há muitos dias, pois Índico sabia uma cura bastante eficiente para aquele problema e precisava de ajuda para conseguir arrumá-la. Brás e Chica ficaram na caverna, ajudando Rosita a cuidar de Euclide da melhor forma possível. Quando percebiam algum bicho nos olhos, ou nos ouvidos, ou nariz de Euclídia, imediatamente as 3 se prontificavam para arrancá-lo com o ossinho e jogá-lo fora, além do trabalho extra de Brás e Chica de terem que apaziguar as diversas brigas das 2 irmãs. Era tudo tão caótico que a caverna parecia ter virado um campo de guerra entre Rosita e Euclídia. Num dia em que a mais velha tentava tirar um verme que apareceu no olho direito da caçula, elas começaram a discutir de novo. Eu não sou uma criança para você ficar me prendendo aqui, mas você é minha irmã mais nova e o pai me deixou. Se é possível que você não consegue deixá-lo morrer em paz? Mesmo que ele não esteja mais vivo, ele continua com a gente. E não deve estar gostando nada do quão ingrata você está sendo. Você que é uma lerda em acreditar nessas histórias de quem bebe leite azedo. Você é tão idiota quanto nosso pai. Como disse? Foi um acidente. Rosita jurava que foi um acidente. No momento em que mais se enfureceu, Rosita se descuidou na hora de arrancar o verme e acabou furando o olho de Euclídia. Brás e Chica foram correndo para ajudá-la.
Rosita tentou se desculpar, mas Sucritia pegou o mesmo osso com que foi agredida e atacou a irmã na orelha esquerda. E ainda teria dado mais golpes se as outras não tivessem separado. Com isso, Braça socorreu Ucridia, enquanto Chica socorreu Rosita. A tempestade lá fora se tornava mais forte. Rosita mantinha a orelha machucada na parede gelada da caverna para amenizar a dor, que só não era tão forte quanto a do arrependimento, mas já havia se acalmando um pouco. Braça e Chica tentavam tranquilizar Ucridia na outra ponta da caverna, que estava furiosa e com muita dor. Ainda por cima, Índico e Afrodite demoravam para voltar. Àquelas alturas, qualquer coisa poderia ter acontecido a eles. Rosita processava toda a situação. Nunca teria cometido um erro desse se fosse em outros tempos. De repente parecia ter perdido o controle de tudo. A cada irmão que se partia sempre foi firme e inabalável, mas agora um nó se formou na sua garganta e quase lhe rendeu uma cena que julgava ser ridícula para sua idade. Assim que a dor em sua orelha se amenizou um pouco, Rosita se levantou de onde estava e lentamente foi até Ucridia e as outras. Braça e Chica permaneceram sentados encarando. Já Ucridia ficou virada de costas, se encolhendo. Rosita buscou os olhares das novas companheiras à procura de coragem para falar. Respirou fundo e começou. Ucridia, eu sinto muito pelo que fiz com você agora. Eu juro que não foi por mal. E sinto muito por ter te batido por causa do cristal. Eu sei que eu não tô sendo a líder que eu deveria ser. Muito menos o porto seguro que eu deveria ser pra você. Sendo bem sincera, eu tenho muito medo dessa viagem pro Amazonas. Não que eu não acredite nele, eu acredito nele em todas as histórias. É que eu tenho muito medo de perder você. Todo mundo da nossa família se foi. Começou com a mamãe, depois nossos irmãos. Não parou de ir gente da nossa família que eu amava. E até o nosso pai se foi. As únicas coisas que me restaram foi você e essa promessa de uma vida melhor no Amazonas. Eu fiquei com tanto medo que deixei que a lenda fosse mais importante que você. Me desculpa. Por favor, eu sinto muito. Eu deveria ter me preocupado mais com você. No que pensava, no que ia te deixar feliz. Se por um acaso você não vai ser feliz no Amazonas ou ficar comigo, então você pode ir pro grupo do Estevão Único. Eu queria pelo menos ter certeza que esses farms saíram de você, mas se quiser ir antes, tudo bem. Eles devem ter alguém lá que saiba lidar com isso melhor do que eu tenho lidado. Vai ficar tudo bem. Eu só espero que você seja muito feliz com ele ou com quem quer que seja. Enfim, para acabar, me desculpe por ter sido uma péssima irmã. Olhando para os outros, acrescentou: se qualquer um de vocês quiser ir também, fique à vontade. Eu vou ficar bem. Antes de voltar para seu lugar, Rosita retirou o cristal do pescoço e o deixou na neve. Pode ficar com o cristal, queridinho. Você merece ele mais que eu. Rosita voltou para seu lugar, enfim se dando a liberdade de soltar o nó preso na garganta. Ucridia se virou para trás. Viu o colar no chão e, por alguns segundos, hesitou em pegá-lo. Olhou para Braça e Chica, como que perguntando o que fazer agora. Depois de muito refletir, tomou uma decisão. Rosita permanecia quieta em seu lugar, ainda com a orelha apoiada na parede.
Com o ouvido que ainda restava, pôde ouvir alguém se aproximando. Sentiu uma leve cutucada em seu ombro. Rosita! A voz da irmã chamou seu nome. Ansiosa, rapidamente ela se virou. O Cridia não parecia brava. Não sabia dizer o que ela deveria estar sentindo. O Cridia lhe entregou o colar de cristal. Antes que Rosita pudesse recusar, percebeu que havia algo diferente nele. Ele tinha encolhido? Quando perguntou sobre, a irmã mostrou que em seu pescoço também havia o colar de cristal. Era a mesma pedra, mas partida ao meio. Agora pode ser de nós duas, disse o Cridia com uma voz calma. Rosita não sabia o que dizer. Tremendo, esticou a mão para pegar o colar e, por impulso, deu um forte abraço em Cridia, não conseguindo evitar o choro do alívio de ter sido perdoada. Depois que as fortes emoções passaram, ela fez de o Cridia falar o que pensava. Irmão, eu sei que não é fácil lidar com a morte da nossa família. E ainda por cima ter que virar uma líder do dia pra noite. Não seria fácil pra ninguém lidar com tudo isso de uma vez só. Mas eu tenho pra mim que seja lá onde eles estiverem agora, nenhum deles gostaria de ver a gente triste. Eu sei que você, o nosso pai e alguns dos nossos irmãos só queriam o melhor pra todo mundo indo pro Amazonas. É só que eu nunca vi a vida sendo tão difícil e perigosa como vocês veem. Pra mim, dificuldade de caçar, esquentar água, tomar cuidado pra não adoecer, são coisas normais. E tá tudo bem você não pensar assim. Eu admito que eu errei por chamar vocês de idiotas para acreditarem nas lendas. E eu não deveria ter saído no meio da noite sem avisar ninguém. Me desculpa. E eu também quero ter o meu jeito de pensar respeitado. Eu sei que eu não seria feliz indo para Amazonas. E eu também não queria deixar você mais. Se você desistir da sua jornada, daí você que seria infeliz. E não seria justo com você também. A ideia de eu seguir o Estevão único até que me parece boa, mas eu também tenho minhas dúvidas. Então, eu tenho certeza do que eu não quero fazer, mas ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. Mas, Rosita, pra mim é muito importante que você saiba que independente do que eu escolher, mesmo que a gente se separe, que eu te amo. Eu sempre te amei e não importa pra onde eu for, eu sempre vou te amar. Entendeu? Rosita acenou que sim com a cabeça. Chorava de novo. O Cridia também estava chorando. Pra assistir que assistiram a tudo enquanto comiam carne seca. Assim as duas irmãs se abraçaram e fizeram as pazes. Depois das duas muito conversarem, ficou estabelecido que, primeiro, dariam um jeito nos vermes de Cridia, e depois ela mesma decidiria o que fazer de sua vida. Até se livrarem dos bichos, a caçula teria tempo suficiente para tomar uma decisão definitiva. A maior preocupação do grupo, agora, era o quanto que Índico e Afrodite estavam demorando lá fora, pois as tempestades pareciam estar ficando cada vez mais fortes. Mais uma semana se passou. E enfim, Índico e Afrodite voltaram. Houve uma grande comemoração por eles terem chegado sãos e salvos. Numa panela de pedra, traziam leite de coelho, que estava congelado pelo frio. E também traziam alguns coelhos ainda vivos amarrados em cordas. Enquanto esquentavam o leite, as meninas contaram toda a história do porquê o Cridia estava sem um dos olhos. O plano de Índico para que os vermes saíssem de Cridia era atraí-los com o cheiro do leite quente. Para isso, ela precisaria ficar agachada em cima da panela, e os parasitas sairiam de forma natural. Assim foi feito, e depois de mais alguns dias ordenhando as coelhas
esquentando o leite e se alimentando dos coelhos machos, parecia que todos os vermes finalmente saíram dela. Comemoraram com uma bela caçada de raposa. Comeram, conversaram, brincaram, até ficarem muito cansados. Na hora de dormir, o Creed se aconchegou em Rosita, hábito que elas haviam adquirido depois da briga. Conversaram mais um pouco, aos sussurros, pois os outros já dormiam. Foi quando o Creed já disse que já havia se decidido. Iria ir com o grupo de Estevão Único para os Planaltos do Oeste. Rosita não conseguiu dizer nada. Apenas beijou a irmã na bochecha e a abraçou mais forte. Estava tudo bem. No dia seguinte, a notícia foi dada para o restante do grupo. À tarde, foram ao encontro de Estevão. Rosita e o Crídia iam de braços dados. Estavam mais unidos do que nunca. Ao chegarem, pediram para chamar Estevão e Cândido, pois o Crídia iria se juntar a eles, sem Rosita e os demais companheiros. Assim que o líder foi informado, mandou que todos os que estavam presentes na caverna viessem conhecer a nova membra. Enquanto Estevão Único fazia um pequeno discurso de boas-vindas, Rosita e o Crídia davam um último abraço, apertado e cheio de amor. Quando uma salva de palmas ressoou, já era hora de ir. O Crídia cumprimentou Estevão e foi até Cândido, que lhe deu um beijo em sua mão. Ela retribuiu o beijo com outro em sua bochecha, o que Estevão não gostou nem um pouco. Assim que a multidão foi se dissipando, ele foi ao ouvido dela, dizer que o trato era ela ficar com ele, e não dar asa para outro homem. Ao que o Crídia respondeu o que o próprio Estevão disse, se ela acompanhasse até os Planaltos do Oeste. Em nenhum momento prometera sua mão a Estevão. Ele ficou irritado. Precisou admitir que tinha perdido essa luta, mas não desistiria tão fácil assim. Rosita olhou para a irmã se afastando. Era difícil acreditar que aquilo estava realmente acontecendo, mas sabia que não seria o fim do mundo que somente imaginava. Começou a andar quando Brasa, Chica, Índico e Afrodite se aproximaram dela, a encorajando a ser forte. Rosita ficaria bem, assim como Crídia. Pessoas vêm, pessoas vão. Isso é completamente natural, principalmente num mundo onde o sol é vermelho.